noite a todos aqui presentes, aos encarnados e desencarnados. E também uma muito boa noite aos que estão nos assistindo online pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de compartilhamento de conhecimentos que os nossos expositores vão nos apresentar. Desejamos que todos estejam tranquilos e que consigam realmente captar os ensinamentos que serão aqui apresentados. Agora vamos para alguns avisos do funcionamento da nossa casa. Nós temos as palestras públicas todas as quintas-feiras às 20 horas. Logo em seguida, em torno das 21 horas, nós temos a fluidoterapia, que consiste com passe fluídico e uma água fluidificada para os que quiserem participar. Nós temos também a palestra pública no primeiro e terceiro domingo de todo mês, que se inicia às 10h30 da manhã e se encerra mais ou menos às 11h30, no mesmo modo, com a fluidoterapia, que é o passe, e a água fluidificada. Nós temos também a evangelização infantil. Para quem tem crianças e quer vir assistir às palestras, nós temos também uma pessoa dedicada a ficar com essas crianças na sala de evangelização, enquanto que os pais participam da exposição. Nós temos também um grupo de estudo, juntamente no primeiro e terceiro domingo de cada mês, que se inicia às 9 horas da manhã, o estudo indo até às 10h15. Atualmente está sendo estudado o Livro dos Espíritos. Quem gostar e querer participar, é só chegar aqui no primeiro e terceiro domingo de cada mês, às 9 horas da manhã. A casa oferece também um atendimento fraterno, que é uma espécie de conversa com a pessoa que está precisando falar, desabafar, que está passando por um momento de dificuldade em casa, dificuldade em sua vida. Ela tem este momento que pode ser agendado através de e-mail ou através de uma trabalhadora da casa, a Márcia. E nós temos também, nas segundas, um estudo que é mais fechado, não é aberto ao público, são para determinadas pessoas que estão já mais preparadas, que é o estudo da mediunidade. Ele acontece todas as segundas, das 20 às 21h30. Agora vamos para alguns avisos. Nós teremos a sexta URI, uma macarronada, que é uma promoção, que será no domingo, dia 18 de agosto, às 11h30 às 14 horas. Nessa macarronada terá também alguma coisa para quem tem opção sem glúten. Tá? E está sendo vendido através dos lotes. Quem comprar até o dia 11 custa R$40. E depois do dia 11 vai custar 45 por pessoa. Aqui nesse cartaz temos os QR Code para as compras, quem tiver interesse de ir. Nós temos também aqui na nossa casa, estamos realizando a campanha do quilo, que cada pessoa que vem para casa assistir uma exposição, ela pode trazer 1 quilo de alimento ou uma cesta básica, se puder, porque a gente faz as montagens das cestas e elas são doadas às pessoas aqui da vizinhança que a gente encontra em momentos de dificuldades financeiras, e essas cestas então são distribuídas.
Nós temos aqui para arrecadação de verbas e pagamentos das despesas da casa uma venda de salgados e sopas em creme. Nós temos ainda alguns em estoque, também quem tiver interesse pode adquiri-los. Muito bem, agora passados os avisos, nós vamos tentar serenar nossos pensamentos, iniciando com uma leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. A luz segue sempre, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Lucas capítulo 24, versículo 11. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível, ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muitos raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinam na terra, quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Agora, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos ao nosso amado e divino Pai, ao Mestre Jesus, que sempre nos acompanha, nos auxilia, nos dá a mão e nos carrega nos momentos mais difíceis. Rogamos a Ele e a espiritualidade amiga e trabalhadora desta casa, que tenhamos uma noite de exposição esplendorosa e compreensiva. Que os nossos expositores, a Márcia e o Osório, estejam amparados, iluminados e consigam transmitir aquilo que prepararam e que nos será necessário aprender neste dia. Assim, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em busca da verdade e do conhecimento que nos levará ao progresso espiritual. Assim, gratos, pensamos em todos os que aqui não estão presentes, mas que sabemos de suas boas intenções e que eles também sejam beneficiados com toda essa energia, com toda essa luz que nos é trazida pelo Mestre. Que assim seja. Com a palavra, Márcia e Osório.
vez para poder discutir algumas coisas, conversar um pouquinho a respeito desse tema, né, que é tão importante, dolorido para muitas famílias, para a sociedade, um tema muito importante, né? E na leitura de abertura que me chamou a atenção é que quem chegou primeiro ao túmulo de Jesus foram as mulheres, né? Por que as mulheres, né? Será que tem a ver com o nosso tema, gravidez, que geram os nossos descendentes, né? Então, só para fazer um trocadilho com a leitura de abertura, né? Bem legal. Então você vai ficar com a palavra, né, Vânia? Lembrando que o tema de hoje tem muito a ver também com a nossa jornada de vida, né? E a gente vai falar sobre isso na nossa exposição. Então o Osório vai iniciar. Deixa eu passar lá para o outro lado, para você ficar mais à vontade. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui, já foi aqui. É que eu ia ler aqui. Ah, tá. Mas aí deixa eu ficar lá atrás, senão eu vou ficar aqui. O som. Tá aqui. Deixa eu passar aqui. Já foi ali, peraí. Tem que fechar a outra. Duas abertas ele não deixa. Então vamos fechar essa aqui primeiro. Essa aqui, Paulo. Isso, da UESC. Agora vai. Opa, só um pouquinho. Não. Fechei demais, só um pouquinho. E aqui nos... Não, pode dizer. Bom, pode ser. Ele estava aberto no rodapé e eu acabei fechando tudo. Agora Acho vai. que agora vai. Só que eu passo por isso. Aqui. Gravidez na adolescência. Né? Adolescência é um período de transformação da infância para a vida adulta. Olha só, da infância para a vida adulta. Caracteriza-se por profundas alterações anatômicas e fisiológicas, crescimento rápido, surgimento dos caracteres sexuais, estruturação, da personalidade, período de extrema importância na vida futura do jovem, pois seus valores precisam ser estruturados de forma equilibrada através de ações direcionadas aos vários pontos de desenvolvimento. Que importante que é essa fase da vida do nosso jovem, né? Essa fase da passagem da infância para a adolescência. Que rica que é esse momento da criança, porque a gente ainda chama de criança, para as nossas crianças, né? A gente vai ver mais adiante ali alguns problemas da sociedade que aí pegam as nossas crianças e transformam ou querem transformar elas em adultos num espaço muito curto de tempo. E isso vem trazendo muitos transtornos e muitos problemas. Você vê, caracteriza-se por profundas alterações anatômicas, né? Uma vez eu era lá o menininho de 8 anos, de 10 anos, queridinho dos pais, dos irmãos. Só que chega uma hora que eu viro a página, que eu saio daquele estado infantil de criancinha, pequenininho, e eu começo a me transformar, né? E muitas vezes a gente não está preparado, como não tiveram preparado com a gente também quando a gente estava nessa fase. Não estamos preparados para entender toda essa revolução que está acontecendo com essa criança, né? Com essa fase, essa passagem. E pasmem para nós pais, né? Essa fase vai passar e vai passar rápido, muito rápido, né? Então essa fase, né, a adolescência é um período de muita transformação. E aí a gente vai já pro tema,
que a gravidez na adolescência é um dos grandes problemas desafio. Olha só, problema desafio, tem um tracinho ali no meio, da atualidade, em razão do número crescente de jovens despreparados ou despreparadas para a maternidade, que se deparam em situações deveras perturbadoras, gerando graves comprometimentos sociais. O adolescente, ainda formulando o seu conteúdo psíquico e as tomadas de decisões dependem do seu livre-arbítrio, que começa a ser usado com mais independência, podendo levá-lo a caminhos perigosos como vícios, drogas e violência. E eles vão tomar essa decisão. E vão tomar muitas vezes sozinhos essas decisões. E a gente acha assim, né? Aquele meu filho de 10 anos, de 8 anos, que ainda eu considero de 8 para menos, para uma criança, para não ser muito infantil, né? Ele crescendo 8, 10, 12 anos, daqui a pouco ele vai começar a tomar decisões que são só dele. E aí a gente não está preparado para aceitar algumas mudanças que vão acontecendo ao longo do caminho, ao longo da jornada dessa criança, né? E aí acabam por caminhos perigosos como vícios, drogas, violência. Biologicamente, a maior mudança é a transformação de um estado não reprodutivo para um estado reprodutivo. Ou seja, as alterações hormonais e fisiológicas permitem que o indivíduo seja capaz de gerar descendentes. A doutrina fornece subsídios para entender melhor essa situação. Eles vão gerar os próximos descendentes. Isso a gente sabe que vai acontecer, né? Mas poderia ser num futuro um pouco mais para frente, com um pouco mais de maturidade, mais de conhecimento, a família mais próxima. A gente vai ver logo a seguir que os problemas da sociedade moderna que a gente tem influencia muito nisso, né? Mas isso vai acontecer. A maternidade é um momento superior de dignificação da mulher. Quando todos os valores do sentimento e da razão se conjugam para o engrandecimento da vida. Faltando à adolescência experiência e conhecimento dos valores existenciais durante a gravidez, o período é atormentado, sendo transmitido para ao feto inquietação, desassossego, quando não a revolta pela concepção indesejada. A gente vai ver a seguir, é no próximo slide já, que o nosso governo tem uma estatística que começa com 10 anos de idade, até os 14 é uma faixa etária que isso é medido, e depois dos 15 aos 19. Por que a gente fala nesse slide aqui sobre inquietação, desassossego, revolta, concepção indesejada? Porque isso acontece muito cedo, está acontecendo no Brasil com 10 anos de idade. Então, você imagina uma criança gerando uma outra criança. Como que a gente administra isso? Como que a gente faz agora, né? E aí eu ia me perguntar, e agora, Osório, como é que você faz? 10 anos de idade e agora a gente tem esse desafio, essa oportunidade para resolver, né? Apesar das discussões a respeito da gravidez terem aumentado nesta faixa etária, a gravidez na adolescência não tem baixado. Olha os números agora. Esses dados aqui eu peguei no site do governo,
E tem um site chamado Brasil Escola, também tem bastante informação sobre isso. Cabe ressaltar os números relativos aos partos na infância e na adolescência. Cerca de 12% das parturientes, em 2022 tinham entre 15 e 19 anos. Isso significa que 301 mil adolescentes ou jovens tiveram filhos neste período. Aqui nós estamos falando dos 15 aos 19, né? E ali embaixo, é alarmante o número de meninas de 10 aos 14 anos. E aí essas tiveram em 2022 14.262 crianças nascidas através de meninas dos 10 aos 14 anos. Como isso é... Eu não posso chamar isso de um problema, porque não é. Nós temos que ver isso por uma outra ótica. Não deixa de ser uma oportunidade de crescimento para aquela família, para aquele casal, né? Mas podemos nós aqui saber que é uma oportunidade, mas é uma oportunidade muito grande para se resolver, né? Porque a gente está falando de uma menina de 10 anos de idade. E elas geraram 14.262 crianças. Dos 15 aos 19 foram 301 mil. Esse número de 400 mil, que daí o governo coloca aqui uma taxa média, né, de 400 mil por ano, ele não vem baixando. Ele está se repetindo todos os anos, essa faixa próximo de 400 mil crianças nascidas através de meninas de 10 aos 19. E eu não sabia, daí pesquisando, né, vendo algum estudo e bastante coisa do site do governo, eu não sabia que existia no dia 1º de fevereiro, a partir de 19, a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Vocês sabiam disso? Que existe uma data? Eu não sabia que tinha uma data para isso. Quer dizer, isso tem que ser tratado todos os dias, o ano inteiro, né? Mas como tudo tem uma data para se dar uma ênfase maior, eu descobri que tem essa data no dia 1º de fevereiro. A pergunta que se faz é: por que as adolescentes engravidam? Uma estimulação constante através da mídia, que coloca como natural a precocidade dos relacionamentos, junto com o livre-arbítrio das tomadas de decisões, das quais já se sentem independentes para tomar. Adolescentes se entregam a experiências sexuais sem nenhum preparo psicológico e de natureza moral. Tem a percepção que a gravidez não acontecerá com elas, somente com as colegas. E aí, salvo engano, né? Que acontece com a família do meu vizinho, porque acontece no outro bairro, acontece na outra cidade, mas não, né? Isso acontece com a gente, acontece muito perto da gente, no bairro da gente. E aí a mídia, Márcia vai explorar um pouquinho isso depois, a mídia tem um papel muito grande nisso, né? Que é muita erotização, né? Nas mídias que a gente vê hoje, para vender um chinelo, tem que erotizar, porque é praia, porque é verão, porque é bronzeado, porque é isso e aquilo, né? E aí vai colocando essas nuances no seio da família, e quando a família não tem uma estruturação boa para trabalhar com isso, com as crianças, né? Com as meninas, com os meninos, acontece esse tipo de coisa que a gente está vendo. Não baixa os 400 mil nascidos através
dessas gravidez na adolescência no Brasil. Não vem baixando. Por mais que o governo trabalhe, né, a medicina trabalha, as escolas trabalham no tema, as igrejas trabalham no tema, né, as associações de bairros trabalham nos temas, esse tema não baixa. Então, é um item assim, acho que muito importante, que a gente devia dar uma atenção bem grande para isso, nas nossas famílias, nos nossos parentes, porque a gente sempre tem, né, uma priminha, um sobrinho, uma sobrinha com 10, com 12, com 15, com 16 anos, e que precisa muito de auxílio, do nosso auxílio, da nossa visão, do nosso entendimento, da nossa experiência. Eu acho que a gente não pode ficar no anonimato, naquele negócio de que eu não vou falar isso para minha irmã lá, porque ela vai entender de outra maneira. Eu acho que a gente tem que pensar de maneira diferente. Se a gente quer realmente uma mudança e quer ajudar, eu acho que a gente tem que se colocar à disposição, tem que levar esse tema para a família, que é muito importante, né? Você imagina uma menina de 10 anos de idade gerando uma criança. Como isso mexe com a família? Né? Tá joia? Agora é o Márcio. Vai passar aqui? Se tu quiser, eu passo. Então, como a gente tem, como o Osório estava falando, né, realmente é um tema muito importante para a gente conversar, para a gente refletir. E até eu gostaria de falar que nós passamos por isso também, Sim, né? nós passamos, eu e Márcio, a gente passou, nós somos pais bem novinhos. Eu engravidei, eu tinha 18 anos de idade, né? Eu já tinha um esclarecimento maior, mas tinha muito, tenho até hoje, né? Muita dificuldade em adaptação de contraceptivos, né? Então tive muita dificuldade nisso, fui no médico, tudo. Então, aconteceu que o Osório aos 21 anos e eu com 18 anos de idade, eu estava grávida e não eram só, eram dois, eram gêmeos, né? Então, a gente vê como é importante, e na época, como foi importante a gente ter, assim, aquela apoio familiar, né? Que tanto a família dele como a minha família, né, conversaram, nós vemos aquela conversa, aquele auxílio, né? Que, na verdade, nós poderíamos casar, né, formar a família, mas isso não seria obrigatório se não fosse de nossa vontade, que nós teríamos o auxílio necessário. Mas a nossa vontade era muito grande. Eu sempre, quando era adolescente, eu sempre olhava as grávidas e dizia, um dia eu vou ter gêmeos, um dia eu vou ter gêmeos. E o Osório também, perdeu o pai com 5 anos de idade, então o sonho dele era esse, né? Então, mas a gente sabe que com 18 anos, 21, as coisas não acontecem exatamente como a gente planejou, né? Algumas coisas a gente tem que mudar, né? Principalmente... Muitas, né? Exatamente. Por exemplo, o lado material, ok, você vai buscar, né? Mas para você formar uma família, você manter uma família, principalmente também a gente começa a buscar o lado espiritual, né? Que é esse lado que mantém a família, né? E o Osório falou, né? Por que a mulher? Geralmente a mulher que vai buscar, né? Vai buscar, pega é o marido, e a gente não passou por poucas dificuldades, foram muitas. Então, assim, apesar do nosso exemplo, a gente sabe que na gravidez, né, da adolescência, hoje, na atualidade, ele tem muitos fatores, né? Muitos fatores que influenciam. Veja, desde baixa escolaridade, a desestruturação da família, evasão escolar, erotização, que ele já falou, né? Fenômeno de repetição, é uma coisa que caiu na nossa pesquisa. Tem exemplos de famílias que já tiveram filhos cedo, mães que tiveram filhos cedo, e acaba se repetindo, porque na verdade tem esse exemplo e acaba se repetindo isso na família, porque tem esse modelo, né? A minha mãe foi mãe cedo, então tem esse modelo. Filho cedo, mães que
farmacodependência, que na verdade são as drogas. Frequência de festas, falta de maturidade, influência da mídia, múltiplos parceiros, transtornos psicossociais. O mais importante é que, na verdade, quando a gente entra na adolescência, acontece uma mudança muito grande no nosso corpo. São os hormônios. Nós já temos um corpo formado, um corpo, às vezes, de uma mulher. A gente olha aquela menina, parece que ela tem um corpo de 16, 17 anos. Você vai perguntar a idade, ela tem 11, 12 anos. Então, chama muita atenção. Né? Ela já está olhando modelos, exemplos de maior idade, e isso às vezes desenvolve essa sexualidade muito cedo, né? E leva, no caso, a buscar, né, companhias talvez mais maduras também, né? Amigas com mais idade. E a gente viu palestras de obstetras também, até um obstetra espírita, e ele explicou que, na verdade, quanto mais cedo se inicia, né, esse Paulo Batistuta, isso mesmo, muito bom, tá? Esse médico aí, ele faz palestras, ele fez uma palestra sobre esse assunto, eu recomendo. E ele fala que quanto mais cedo inicia, né, essa fase sexual, ele disse, mais para frente eles podem ter também doenças, né, que se desenvolvem com esse desenvolvimento da fase sexual, que ele disse que essas adolescentes, elas não têm uma maturação psicológica para encarar isso, um amadurecimento. Apesar de todo o incentivo, né, que a gente ouve dizer que é tudo normal, faz parte da vida, sim, faz parte da vida. Mas a gente ouviu muito falar durante a nossa jornada também, que às vezes a gente puxava um pouco mais, queria segurar um pouco mais, assim, com os filhos, né? Eu não quero fazer como minha mãe e meu pai faziam. Né? A gente tem esse medo, né, de ser assim taxativo, de passar por aquele papel assim de ser quadrado, de dizer o meu filho não pode fazer o que todo mundo está fazendo. Mas sempre que você optar pelo conselho com amor, né, opte sempre pelo mais, por aconselhar você vai deixar numa festa? Acompanhe, né? Onde você vai, horário, busque, faça esse acompanhamento por mais tempo. A gente vê que as adolescentes hoje, elas às vezes estão assim realmente com aquela responsabilidade, né? A minha filha já é madura, ela é responsável, mas em certo momento essa responsabilidade talvez tenha mais consequências, que ela não vai ter maturidade suficiente, né? Estimulados por esses apelos, encontram toda parte também os jovens, né, que iniciam uma vida sexual cada vez mais cedo. A falta de conhecimento não é o principal fator que leva à gravidez precoce, porque nos dias de hoje, realmente, eles têm informação, né? Falta de informação hoje não é. Então, muitas áreas do cérebro, eles, né, respondem pelo controle da impulsividade e pelo estabelecimento de nexo entre o ato e a consequência, que eles só estão realmente amadurecidos lá pelos 20 anos, tá? Então, falando agora do lado espiritual, e nós sabemos que quando nós reencarnamos aqui, né, desde o ato da concepção, às vezes a gente pensa, a gente teve o seminário, tivemos o tema do aborto. Desde o ato da concepção já existe ali a vida, né, nós já temos o princípio da vida ali. Então, nós conhecemos o fato da reencarnação.
E aprendemos também a respeitar isso, a respeitar a vida. E isso não é um acaso, né? O processo reencarnatório, contudo, milhares de renascimentos na Terra, os principais embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização de nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. Então, esse aqui está entre a terra e o céu. Então, a reencarnação, ela acontece. A gente vai dizer assim, não foi um acaso. Não é um erro de planejamento. Como é forte esse slide aqui, né? Olha só. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos a cada dia. Queira nós ou não, vai acontecer. Basta o magnetismo do homem com a mulher. Basta o magnetismo. Vai acontecer a fecundação. Vai acontecer a gravidez. Claro, que seja de forma responsável, que não é o caso que a gente está vendo aqui. A gente está vendo aqui que a gente está trazendo problema, né? Gravidez na adolescência. Mas olha como isso é muito sério. Vai acontecer de forma automática, né? E na reencarnação, basta o magnetismo dos pais aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. Nós vamos regressar. Basta o magnetismo de algum casal que eu vou regressar. A necessidade. É. Então a gente sabe que a reencarnação, ela não é aleatória, né? Isso não é um acaso. Se acontece, se tem essa oportunidade que realmente vai acontecer, se existe necessidade, a reencarnação vai acontecer, né? Então, pelo nosso livre-arbítrio, pelas vinculações e relacionamentos, refletindo mais tarde nos nascimentos que formam a nossa família aqui na Terra. Os compromissos desenvolvidos nessas encarnações são determinantes para indicar o filho que vai nascer e os genitores escolhidos, pois para tudo existe uma razão. Então, mesmo que foi uma gravidez precoce, né, é indicado que não se faça interrupção. Vai ser menos, vamos supor, o impacto vai ser muito menor, ainda assim, né, que seja um adolescente de 11, 12 anos, com o acolhimento, né, o acolhimento da família, o acolhimento da religião ou da casa espírita, que também é muito importante, né? A gente também viu histórias de adolescentes que tiveram crianças que foram acolhidas por casas que têm trabalhos, que começaram a trabalhar e ganhavam uma pensão, traziam os filhos juntos, os filhos eram acolhidos, ganhavam a cesta básica. Então esse acolhimento tem que acontecer. Nesse momento não adianta fazer aquela, dizer, está errado, isso não podia ter acontecido. O acolhimento, o amor, a conversa, e acolher realmente a criança, acolher a mãe e fazer isso com muita responsabilidade. Importante a tua fala, né, sobre que não é por acaso, né? Mesmo que houve a gravidez precocemente, a espiritualidade, né, não joga dados. Não vai ser assim, de forma aleatória, que vai acontecer, né? Existe todo um planejamento, um amparo espiritual para aquele ser reencarnando novamente naquele seio familiar, daquela forma, né? Não é assim ao acaso que vai acontecer. Então tem todo um preparo, tem toda uma programação para aquilo se dar, né? É importante a gente frisar assim, porque a gente acha assim, né? Porque parece que fica tudo vagando ao ar, assim, parece que as coisas fora da programação, né? Parece que as coisas não estão ligadas, mas não, mas está tudo interligado, está tudo sendo muito feito, muito programado, né? De modo geral, a maioria das almas que reencarnam
satisfazem a fome inquietante de recomeço. O seio maternal é um vaso anímico de elevado poder magnético destinado à fundição e refundição das formas sob o sopro anímico criador da bondade divina. Esse vaso atrai a alma sequiosa de relacionamento e que lhe é a fim reproduzindo-lhe o corpo denso. Então, é o que a gente está falando. Aquele que quer renascer, que quer reencarnar, tem a necessidade de vir até aqui. Tem a necessidade de ser acolhido. Então, esse processo é necessário. Ela está falando de duas situações. A situação do acolhimento dos adolescentes, uma instrução moral, né? Mais íntima, mais de perto, porque a gente vê, eu vejo às vezes assim que eu acho que os pais assim, de, vamos por 15 anos atrás, passaram da vergonha, que tinham vergonha de conversar, né? E deixaram talvez, colocaram tudo, abriram tudo para os filhos, né? De uma forma assim, é natural, faz parte da vida. E agora parece que deixaram assim meio que automático. Tem a educação na escola, eles já nascem, eles já aprendem com ninguém, mas isso é dentro de casa, dentro do nosso lar. Por isso que a gente fala o sim, sim e o não, não. O não dá segurança. Eu comentando esse assunto no meu trabalho, eu escutei uma adolescente falando que ela foi fazer tratamento com uma escola. Porque ela disse que a minha mãe não dizia não para nada. Porque ela dizia para mim que ela não queria ser como a mãe dela, que proibia tudo. E ela nunca me dizia isso. Então, mas eu era uma adolescente muito consciente. Mas isso me faltou. E quando eu fui para a escola, eu falei para ela, minha mãe nunca me disse não. Ela nunca disse, não faz isso. Não, isso aqui, ela nunca colocou limites. Isso faltou para mim. Porque isso dá segurança, dá uma sensação de que eu estou sendo amado, eu tenho segurança. Os meus amigos fazem tudo, fazem isso, mas os meus pais me chamaram e disseram que não, que isso não é bom. Então, na hora de fazer, eu vou pensar melhor. Eu até comentei uma situação que a gente teve com os nossos filhos adolescentes. Eles tinham uns 15 anos de idade. E eles saíram de casa por através de um amigo. Eu não sosseguei. Fiquei nem uma mosquinha dentro de casa. Não, isso não está certo. Alguma coisa não fecha. E eu e o marido aqui falando, não, mas sossega, eles estão na casa do não. Acho que 00:30, fui bater na casa da minha. Olha, senhor, Tiago, eu estava falando. Não, eles não falaram, isso foi numa festa. Não falaram. Pois é, no endereço tal. E era na minha rua, perto da minha casa. Mas aquela sede de fazer algo escondido, algo sem os pais saberem, bati lá na festa. Fui lá na festa. E era assim, meu Deus, mãe, o que você está fazendo aqui? Pois é. Não se engana. Quando pai e mãe estão conectados, não se engana. Estou aqui. Eu disse, se tivesse me falado, me pedido, eu ficar. Mas como não houve essa conversa, vamos para casa. Então, às vezes, a gente não quer passar por essas situações, porque a gente quer passar por, Quer ficar mais tranquilo? A gente pode ser amigo do filho, mas a gente não está nessa reencarnação para ser amigo. A gente tem que ser pai e mãe. Pai, companheiro, mas é amigo. A gente sabe que amigo é outra coisa, né? Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que incentivar isso, trazer para casa espírita. Você que não é espírita, leve para sua igreja. Incentive seu filho a participar da mocidade, incentive seu filho a participar com os adolescentes, a evoluir na religião, né?
a conhecer Deus, que a gente às vezes acha que Ele está tão longe, tão distante. Traga Ele mais para perto do seu filho. Né? Incentive Ele a fazer acampamentos, essas coisas, atividades, estudo, esporte. Traga Ele para perto de você. E a outra situação é quando já aconteceu, já engravidou, já existe a gravidez. Dessa conversa, desse auxílio, desse aconchego, de família, do amor. Porque o espírito que está encarnando precisa. E os espíritos que estão recebendo o reencarnante precisam receber esse espírito. Porque isso é lei de Deus. Não é nossa solução. Nós chegamos até naquele estágio, naquele momento, e aconteceu. Já mudou? Não. Então, a gente está partindo para a nossa conclusão. Esses livros que a gente viu aqui, André Luiz. André Luiz, Entre a Terra e o Céu, e de Divaldo Franco. Essa palestra desse médico ginecologista. A Divaldo Franco, Adolescência e Vida. Também é muito bom. Adolescência e Vida, muito bom esse livro. E a nossa conclusão, então, é do Adolescência e Vida, né? Eu coloquei aqui, mas ele lá. Então, diz assim, ó, urgem atitudes que possam despertar os adolescentes para a utilização do sexo com responsabilidade. Na idade adequada, quando houver equilíbrio físico-psíquico, amadurecimento emocional, com a competente dose de compreensão dos efeitos que decorrem das uniões dessa natureza. Então, o adolescente vai entrar na vida sexual? Sim. Mas, se a gente puder estar ali do ladinho, levantando, ó, muito cedo, você está com um namorado, mas pensa bem, estudar, curso, quer ter namorado, não sai, a gente está ali orientando, sempre junto, acompanhando. Na adolescência, porque os interesses giram em torno da identidade, da sexualidade, da afirmação da personalidade, além de outros, a atração entre os jovens é inevitável, produzindo grande empatia e estímulos que devem ser cultivados, porquanto isso faz parte da formação do seu conceito de sociedade e de autorrealização. Isso faz parte. Isso aí a gente passou por festas, por... Isso aí todo mundo... Nenhum de nós aqui, eu acho que vai levantar a mão e dizer que não passou por essa fase assim. Todo mundo passou, a gente sabe. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, né? Mas esses índices, essas taxas que a gente vê aqui é muito grande. Então a gente tem que auxiliar quando a gente ouve assim, já ouve alguém da família, não, mas eu não quero fazer isso porque não consigo, não, você tem que estar junto, tem que auxiliar, né? Todavia é indispensável insistir quanto aos cuidados que devem ser tomados pelos moços em razão da precipitação em assumir atitudes e compromissos para os quais não estão preparados, tornando-se fáceis vítimas da imprudência e do desconhecimento. Então, fica parecendo que quando a gente fala de gravidez na adolescência, a gente está falando só de menina, né? Mas não é. Aqui a gente está falando do menino também. Dos dois. Que abandonou aquela menina, que não quis saber, né? Que não deu apoio. A gente está falando dos dois, tá? Porque quando a gente fala assim de gravidez, né? Falou de gravidez já remete o pensamento da gente na mulher, na mãe, né? Porque faz parte da fisiologia, né? Do corpo da mulher. Né? Mas não, o menino aqui tem muita responsabilidade quanto a mãe. E assim, a gente está falando de filho homem, né? Eu sempre falei para os meus filhos homens, eu sempre disse para eles que eu não tive filho mulher, mas que o meu desejo é que eles tratassem as namoradas, né? Eu tenho um solteiro e um é casado, né?
Meus filhos hoje têm 31 anos, eu já tenho 2 netos. Então, o nosso desejo seria que eles tratassem as namoradas, ou nós, como se fossem minhas filhas. Então, assim, que tivessem um respeito como eles fossem as minhas filhas. Então, até um, assim, que queria sair, né? Eles falam muito hoje de morar junto. Aí eu puxei, né, mais uma vez, consciência, falei, olha, quando a gente mora junto, o conceito é de que é morar junto, mas é o casamento, é a responsabilidade, porque você está partilhando as responsabilidades, você está sob o mesmo teto, né? Deus, Ele está com vocês, está junto, né? A união do casal já existe, né? O casal, hoje. Então é assim, ó, que seja uma coisa bem consciente, que não seja assim, somente como a gente diz assim, vamos fazer um teste, porque essa responsabilidade precisa existir, tanto do homem como a mulher, ou as 2 mulheres, os 2 homens, precisa existir essa consciência, essa responsabilidade, né? Eu acho que é esse o fator que hoje a gente precisa, assim, talvez, colocar um pouquinho mais, né? Que eu quero para mim, eu preciso colocar para os outros, né? Nada mais do que isso. O respeito que eu quero para mim, o amor, a paz, tudo que eu quero de retorno para mim, eu preciso fazer para o outro, né? É isso. Agradecemos a paciência, a atenção, o carinho de vocês e muito obrigado. Agora vamos fazer a prece de fechamento. Eu posso fazer? Pode. Ó Pai amado, queremos te agradecer mais uma vez por permitir este encontro, por permitir, Pai, a nossa vida, por permitir estarmos reunidos em Teu nome. Gostaríamos de agradecer a espiritualidade que já desde cedo vem preparando esse ambiente com tanto conforto, com tanta energia boa para a gente desfrutar desta noite. Ó Pai, quanto agradecimentos ainda temos que fazer. Somos tão falhos, mas à medida que vamos crescendo, que vamos estudando, vamos nos melhorando. Estamos no início da caminhada, mas já iniciamos a caminhada, ó Pai. Obrigado, obrigado pela saúde, pelo alimento, pelo acolhimento. Obrigado pelos amigos que aqui estão e os que estão em casa assistindo através das mídias sociais. Muito obrigado, Pai. Que assim seja.